Vem tomar um café comigo e estudar sobre competência tributária, seja para a prova do OAB ou qualquer concurso público. E o café, se você não toma café, pode deixar que disso aqui eu cuido. Pessoal, o encontro de hoje eu quero ser muito breve, mas muito pontual. E para isso, sem mais delongas, vamos começar a acompanhar aqui na tela o que eu preparei para vocês. Vamos estudar hoje sobre competência tributária. Deixa eu ficar bem confortável aqui para transmitir esse conforto para vocês também e a gente conseguir estudar aqui de forma sem mistério, sem leve, gente, leve. Deixei para vocês aqui o meu Instagram para vocês conseguirem aí acompanhar e publicar nos stories. Se estiver assistindo esse vídeo no YouTube, me marca lá no Instagram, eu vou adorar ver a marcação que você vai fazer e saber que você está me acompanhando aqui no YouTube e que também está prestigiando o meu trabalho por lá, tá bom? Isso me ajuda demais. Esse conteúdo é 100% gratuito para você e tenho certeza que vai te ajudar a estudar ou minimamente, se você não quiser dar o braço a torcer de que eu ajudei, minimamente vai mudar a sua forma de resolver questões. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, qual que é o meu estilo de didática e de passar, de transmitir um conteúdo? Aqui eu peguei duas questões, porque eu quero que seja um encontro curto, tá? Eu peguei duas questões em que a gente fala sobre competência tributária e essas questões estavam classificadas no que concursos como nível muito difícil. E essa estatística ela é feita pela quantidade de vezes que as pessoas erram essa questão. Só que qual é o detalhe importante você saber aqui? Muitas dessas questões que estão lá, que eu nem trouxe para cá, são questões que eram passíveis de anulação, que são mal redigidas, o que acaba ocasionando também a quantidade de vezes que as pessoas erram, tá? Então, hoje eu trouxe duas questões que eu selecionei dessa classificação de muito difícil para a gente encarar os temas de competência tributária e se preparar para o grau mais difícil de cobrança, tá bom? Então vamos lá fazer primeiro essa questão, eu primeiro resolvo as questões com vocês e aí no decorrer de resolução das questões a gente vai aprendendo sobre o conteúdo e por último eu passo o normativo legal essencial para você estudar para sua prova, tá bom? Então vamos lá, essa questão é do ano de 2016. Essa banca Planexcom eu nunca ouvi falar na minha vida, porém, né, vamos lá, vamos encarar porque era para um cargo aí de fiscal tributário. Desculpe se o vídeo ficar um pouquinho longo, é que isso é uma aula, então vai ser um pouco maior do que os vídeos que eu costumo fazer por aqui. Vamos ver se vocês gostam dessa dinâmica de vídeo, né? Então aqui, essa banca Planexcom que eu nunca ouvi falar, esse cargo em questão era de fiscal tributário, ele está querendo saber a alternativa incorreta a respeito da competência tributária. Então tomem muito cuidado com relação a isso, porque as pessoas, pela pressa de ler, acabam passando batido. E aí, como tá perguntando a incorreta, se a primeira você já lê e já fala assim, isso você marca, opa, tava pedindo a incorreta. Então aqui a gente vai sabendo que a probabilidade é grande de ter coisas certas porque ele só quer uma incorreta e aqui só uma é incorreta. Então vamos lá. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Vejam aqui que antes do salvo, geralmente eu tenho uma regra, né? Então aqui, para responder essa questão, eu preciso saber a regra da competência tributária e exceção. Então aqui eu vou deixar já sinalizado que eu preciso saber a regra e a exceção. E aí vamos imaginar que a gente está resolvendo essa questão, você está aí sozinho estudando. Então beleza, você consegue já dizer se é correto ou se é incorreta? Eu já consigo dizer que essa alternativa está correta, mas isso aqui é muito cômodo para mim. Depois eu vou te explicar como que a gente vai estudar esse assunto se você não saberia resolver de imediato essa alternativa. Segura. Aqui a gente está identificando qual é a questão da alternativa. O que a alternativa está cobrando? Estou conhecendo como o examinador ele cobra essa questão, esse tema na prova. Então aqui eu tenho uma regra e uma exceção. Essa aqui, a alternativa está correta. Já vou deixar aí do ladinho.
Então, B, a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Nessa competência tributária, está previsto garantias e privilégios? Essa é a pergunta, tá? Então, eu tenho que saber, abrange isso também, tá? Beleza, essa também está correta, abrange sim isso. C, a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Revogada. A questão é possível unilateralmente e possível a qualquer tempo? Porque quando a gente está resolvendo questões que se relacionam ao direito, a gente tem a mania de a qualquer tempo, termos absolutos a gente já descarta, mas tem que tomar muito cuidado, especialmente com bancas que são legalistas, pegam uma palavrinha ali do texto para te confundir, pega a mesma redação da lei, só troca uma palavrinha, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso, essa alternativa aqui também está correta. A qualquer tempo, por ato unilateral, uma prerrogativa do ente público. Ele tem competência. Então, se ele atribuir, ele pode revogar a qualquer tempo. Não quer mais, não precisa mais, tá? Então, tá certo. Agora, constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de arrecadar? E olha só como as alternativas se conversam, porque eu coloquei aqui em cima que isso está correto, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Isso significa que a competência não é delegável, mas as funções de arrecadar ou fiscalizar sim. Mas olha só o cuidado. De fato, eu estou falando de delegação aqui do encargo ou da função de arrecadar. Pela alternativa, tá tudo certo, só que toma cuidado. E aí, esse é o lembrete que a gente vai colocar nessa alternativa, o termo. Então, compreender bem os conceitos ou termos. Por quê? Isso não é delegação de competência. A atribuição, essa atribuição de passar a arrecadação e fiscalização de um tributo, ela não se chama competência, porque a competência, olha aqui em cima, ela é indelegável. O que é delegável é a capacidade ativa. Então, a gente vai ter que sinalizar aqui, opa, caiu capacidade. O que é capacidade ativa tributária? E competência. Tem diferença uma coisa da outra? Esse aqui vai ser o nosso gabarito, essa aqui que está incorreta, mas vamos continuar. A questão não terminou. Se você acertou o gabarito, se você já não tenha preguiça, leia todas as questões, porque a pegadinha pode estar lá embaixo. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Sabe o que está querendo dizer aqui essa alternativa? É assim, ó. A competência tributária, eu posso instituir um imposto tal. Se eu não quiser, o Estado fala, União, eu quero. Se você não quer, tem quem queira, calma. Se você não quiser, tem quem queira. Dá para fazer isso? Muda a competência, se ela não quiser, outro pode pegar? Então, aqui a gente está falando sobre não exercer. Tem consequências? Tá? Então, perceba, a gente precisa ter alguns conceitinhos da base muito bem firmados e uma leitura do CTN bem feita e atenta, pra gente não cair nessas besteirinhas. Porque vocês imaginam, olha, a prova de direito tributário vai cair sobre a base de cálculo, Gente, é o básico. Às vezes, o básico é o que te separa de aprovado para reprovado, de bati na trave, não bati na trave, enfim, tá? Então, vamos lá. Esse aqui a gente fez um monte de anotação e a gente vai falar tudo. Tudo isso a gente vai falar hoje aqui.
tá? Então, essa já estaria incorreta. E aí, eu vou passar para vocês a próxima questão, que daí a gente já vai conversar sobre tudo, tá? Essa é da FGV, ó, a mesma banca da OAB. Então, vamos ficar bem atentos com o estilo de cobrança considerado muito difícil pela quantidade de vezes que as pessoas erraram, tá? Aqui foi uma prova de auditor fiscal da Receita Municipal. Eu sei que tem um seguidor aí que está estudando para ser auditor, né? Ele me mandou lá no YouTube, está sempre ativo aí no canal. Então, olha só, isso daqui você tem que prestar muita atenção. A possibilidade de instituir uma taxa, qual é a cobrança aqui? A bola da vez, é uma taxa. E por que tá dentro do tema de competência tributária? Porque eu estou falando de instituição de alguma coisa. Está diretamente vinculada à competência exclusiva dos estados. Quem pode instituir uma taxa? Quem pode? Certo? Está errada, porque é uma competência tanto de estados, municípios, todo mundo pode instituir uma taxa. O que precisa tomar cuidado é por quais motivos essa taxa pode ser instituída, né? A contraprestação específica desse tributo. Olha só o perigo. Então, assim, a instituição da taxa todo mundo pode, mas tá vinculada ao quê? A contraprestação, eu pago taxa porque eu tenho alguma coisa em troca? Existe essa reciprocidade? Existe o que a gente chama de referibilidade? Existe a referibilidade no sentido de eu pago taxa em virtude de tal prestação de serviço, mas a contraprestação, pagar taxa porque eu tive contraprestação, essa alternativa está incorreta, porque veja o poder de polícia, o estar à disposição, não necessariamente a contraprestação, ela ainda assim gera o dever de pagar a taxa em virtude do poder de polícia. Tome muito cuidado. Então, essa daqui também não está certa, tá? A gente está querendo a alternativa correta. Estou fazendo X aqui apenas para a gente descartar, tá bom? Ao campo de atuação da entidade federativa. Essa aqui, vamos deixar essa daqui para pensar depois? Campo de atuação da entidade federativa. O que dificulta também a resolução das questões é, às vezes, os termos que eles colocam como sinônimos, mas de uma forma mais difícil para a pessoa ficar... é uma coisa boba, com um nome mais, rebuscado. Vamos lá, não desiste. A divisão de poder entre as entidades da federação. Divisão de poder. Quais são os poderes da federação? Legislativo, executivo. Isso tem a ver com competência tributária? Os poderes? Não tem nada a ver com competência tributária. Porque competência tributária, vamos estudar depois. Então, essa aqui também eu já posso descartar. A conveniência e oportunidade da administração fiscal, a qualquer momento eu posso sair cobrando uma taxa, eu não preciso de uma lei. Eu não preciso de uma lei para instituir essa taxa? Eu preciso. Então, está vinculado a uma lei, princípio da legalidade. Até aí tudo bem? Então, também não é essa aqui, só sobrou para a gente ser. E por quê? Porque as taxas, como qualquer outro ente federativo, né? Então, estado, município, todo mundo pode instituir uma taxa, ela fica aí adstrita ao campo de atuação. Então, no município, eu vou instituir uma taxa por um serviço público. Qual serviço público? Campo de atuação da entidade federativa, uma taxa com alguma demanda de serviço público municipal, por exemplo, a taxa de lixo, tá? Então, essa aqui é um jeito mais diferentão. Então, ainda assim, essa questão deu o que falar, muita gente recorreu dessa questão, causou essa estranheza, mas percebam que o que em comum a gente enxerga nessas duas questões são conceitos muito bem firmados com relação à base do assunto. Então, para estudar a base do assunto, primeiro eu vou apresentar para vocês a legislação, o artigo do CTN principal que você tem que ler sagradamente sempre, tá? Quando estiver estudando esse tema.
E aí depois a gente vai conversar um pouquinho. Veja aqui, ó, lá no CTN. Então, muita coisa também cópia fiel, né? Vocês vão ver comigo, ó. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar, fiscalizar, executar atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Vocês viram? Qualquer semelhança é mera coincidência. Cópia literal da alternativa A. Então, vocês viram que realmente a leitura é importante. Agora, olha só, a atribuição compreende as garantias e privilégios. Gente, não parece que eles pegaram o artigo e colocaram enunciado da banca? Pois é. Como que eu sei se a minha banca também é assim? Pegando questões anteriores da banca e verificando. Ó, a maioria das questões é cópia da lei. Você vai fazendo essa análise, né? Então, aqui a atribuição compreende as garantias e os privilégios que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo. Olha o qualquer tempo aqui, bonitinho. Por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que tenha conferido. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos. E agora a gente vai entender o motivo de tudo isso aqui. Eu quero muito falar com vocês, principalmente sobre esse parágrafo 3º aqui. Então, não me deixe esquecer. Eu sei que a gente não tá ao vivo, mas, né, anota aí do lado, ó, parágrafo 3º, anota comigo e vamos, então, aqui estudar bonitinho esse tema. Deixa eu diminuir o meu pincelzinho aqui. Ó, então, a gente viu que a competência tributária, ela é indelegável. Mas tem exceções. Tem aquelas coisinhas que dá para delegar. Isso nos remete que existe coisas que compõem a competência. Que coisas são essas? 1. Instituir, arrecadar, fiscalizar e executar. Executar, tá? E aí, o que a gente viu? Que isso aqui é delegável. Isso é delegável. Então, a gente consegue transmitir para outra pessoa jurídica o poder de arrecadar, fiscalizar e executar. O que a gente não pode? Instituição. O que isso nos alerta? Isso nos alerta que toda vez que eu tiver um enunciado com a palavra instituir, criação e etc., eu estou falando de competência. Quando eu estiver falando da delegação dessas competências de arrecadar, fiscalizar e executar, eu estou falando de capacidade ativa tributária. Certo? Promoção. Leve 2, pague 3. Tem algo de errado nisso, né? Mas eu tentei fazer alguma coisinha aqui para vocês saberem que nesse arrecadar, fiscalizar, nessa delegação, tá incluso o que aqui que é importante a gente lembrar? Garantias e privilégios, tá? Garantias e privilégios que aquela pessoa jurídica ela detenha. Então, se ela tem, por exemplo, se aquela pessoa jurídica ela tem algum prazo especial na justiça em determinadas ações, quando ela delega esses privilégios processuais, por exemplo, são conferidos à pessoa que recebe essa delegação, tá? Pode ser revogada a qualquer tempo, se o ente público se arrepende, né, do que fez. Se ele se arrepende do que fez, então ele pode a qualquer momento revogar, tá? Essa delegação acontece através de um ato
Ato administrativo. Um ato unilateral pode revogar a qualquer momento. Te dei, te emprestei isso aqui, esse óculos. Deleguei. Deleguei, você vai arrecadar para mim este tributo. De volta, não quero mais. Vi que você é muito irresponsável. Volta, né? Então, a qualquer tempo. Outra coisa importante, como eu sei que a cliente tem competência tributária para instituir alguma coisa, eu vou também procurar lá no texto constitucional. A gente sempre estuda tributário conjugado com a Constituição Federal e leis especiais que tenha sobre determinado assunto. Por exemplo, o ISS, Lei Complementar 116 de 2003, tá bom? Lá no texto constitucional eu tenho, olha, a União pode isso, o Estado pode isso, o município pode isso. O município 156 da Constituição, Estado 155 e a União, salvo engano, 153, tá? Se eu errei o 153, eu corrijo na edição e coloco aí para vocês na tela. Então lá eu tenho o que cada um pode instituir. Então, se eu quiser transmitir alguma coisa relacionada à competência, eu só posso capacidade ativa tributária. Mais nada. Instituir. E se eu não quiser instituir, tudo bem, cada um na sua, né? Isso é impensável aqui nesse país, mas se eu quiser instituir, eu tenho essa prerrogativa. Se eu quiser instituir e eu não fizer nada, Estado, município tá olhando, nossa, quem me dera. Não pode, tá? Não pode. Isso, a gente anotou o parágrafo 3º aqui. Não constitui delegação de competência o cometimento de encargo de função de arrecadar, porque a gente precisa ter muito firme aqui na cabeça que a capacidade é diferente da competência. A capacidade ativa você pode também encontrar como capacidade tributária ativa ou capacidade ativa tributária ou outro nome, mas é isso. Ela é diferente da competência porque a competência, no bolinho eu tenho instituir, que na capacidade ele não está incluído, tá bom? Porque não pode, indelegável, tá? Com isso, você tem as ferramentas necessárias para responder as questões super difíceis do que concursos e também eliminar alternativas em outras questões de um nível de dificuldade talvez menor. Isso porque você tem uma base bem consolidada, tá? É claro, a gente poderia falar muitas outras coisas relacionadas à competência tributária, mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder muitas questões sobre competência, ao menos eliminar alternativas, né, para eu não trabalhar com 100% de êxito aqui, mas ao menos conseguir eliminar bastante alternativas. E mais, ainda aprendeu como você poderia resolver questões sozinha e fazer as anotações para poder saber exatamente aquilo que estudar, analisar a sua banca e assim cumprir com êxito o seu programa, a sua sessão de estudos, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixe de colocar aí seu comentário, conversando comigo o que você achou, se você gostaria que eu fizesse algo semelhante com outro tema, eu posso trazer isso para vocês. Não trabalhando na edição, mas um trabalho que eu faço com gosto para vocês. E se você teve interesse nessa aula, gostaria de ter uma aula mais aprofundada sobre algum outro tema, eu tenho a mentoria que está disposta aí para vocês entrarem em contato e marcarem a aula, tá? Eu trabalho com um sistema de aulas particulares, então se você estiver precisando de algum reforço em determinado conteúdo do direito tributário, eu presto esse tipo de serviço, é só você mandar um e-mail lá para o tributário semmistério@gmail.com, tá bom? E por hoje a gente fica aqui. Se esse conteúdo foi relevante, já tira lá o print, já posta no Instagram e marca, que eu vou adorar conversar com você lá e saber pessoalmente o que você achou dessa aula e se te ajudou de alguma forma. Eu espero que sim. Até a próxima, gente. Boa semana para vocês.